Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Conforme nós combinamos então, e eu já vos informei com alguma antecedência, eu estou enviando esse vídeo aqui no grupo como substituição do nosso encontro, né, que aconteceria no dia 27 de abril, quarta-feira. Como eu estarei ausente, não só nesta semana, mas também na próxima. Então, seguirão aí dois vídeos, né, com a gravação do conteúdo referente aos nossos estudos do dia 20, da quarta-feira, 27 de abril, e do dia 4 de maio. No nosso encontro anterior, nós iniciamos uma nova unidade da nossa apostila, um novo conteúdo da nossa disciplina, em que nós começamos a falar sobre os distúrbios da sexualidade humana. Vocês devem se lembrar que na nossa aula síncrona, né, ao vivo, quarta-feira passada, eu apresentei para vocês os distúrbios sexuais, que podem ser orgânicos ou psíquicos. Quando são orgânicos, podem ser congênitos, adquiridos ou endócrinos. Quando são psíquicos, podem ser considerados desvios, perversões ou disfunções. Vocês devem se lembrar dessas definições que eu apresentei para vocês. E logo em seguida, eu iniciei a apresentação de uma lista de perversões, né, que são assim consideradas, de patologias ligadas à sexualidade, né, de desvios vinculados à sexualidade humana. E a primeira parte dessa listagem, então, eu iniciei apresentando a vocês. Dou continuidade agora, né, a segunda parte dessa nossa apresentação, propondo, então, nós observarmos a continuidade da análise dessas perversões, né? Semana passada nós ainda vimos que as disfunções sexuais podem ser na linha do desejo, né? A anafrodisia, que é a ausência do desejo, ou o hipererotismo, que é a satiríase, a ninfomania, né? O desejo em demasia. Ainda pode existir distúrbios da excitação, no homem a impotência eretível e na mulher a coitofobia. Distúrbios do orgasmo, no homem a ejaculação precoce ou retardada, na mulher a anorgasmia, né? Vulgarmente chamada também, popularmente chamada também de frigidez, né? E ainda distúrbios associados à dor, a dispareunia, né? Dispareunia. No homem, a ejaculação dolorosa e na mulher, o vaginismo. Isso aqui só para a gente retomar. Então, no primeiro momento, apresentei para vocês estas seguintes perversões: o autoerotismo, o narcisismo, o exibicionismo, a erotomania, o fetichismo, e paramos falando sobre o sadismo, né? Aqueles que sentem prazer, satisfação sexual, causando dor, né, na outra pessoa. Dando continuidade, então, a essa apresentação, compartilhando com vocês aqui os meus slides, né, nessa segunda parte dos distúrbios da sexualidade humana, vamos falar agora do masoquismo. Se antes nós estávamos falando do sadismo, que é aquele que sente prazer em causar dor, sofrimento, humilhação, né? Ou até mesmo espancamento, ou até mesmo podendo chegar à amputação de um membro de uma pessoa, ou a sua própria morte, né? Agora nós falamos do oposto, que é o masoquismo, ou a algofilia passiva, é o prazer que se sente com o próprio sofrimento, é uma perversão sexual em que a pessoa só tem prazer ao ser maltratada física ou moralmente. Consiste na procura compulsiva do prazer sexual pela violência contra si mesmo, que vai de mordidas ao suicídio por enforcamento, né? Então, a pessoa que, de alguma maneira, busca a satisfação sexual, né, sente o prazer sexual, associado à dor, né? Sofrendo dor, sofrendo algum tipo de sofrimento, alguma espécie de humilhação. E aqui nós vemos a união das duas coisas, né? Dos dois lados, das duas vertentes, que é o sadomasoquismo, que é a perversão sexual, então, que consiste na
conjugação do sadismo com o masoquismo. Aquele que bate, aquele que apanha, o que sente prazer em agredir e o outro que sente prazer em ser agredido, ok? A necrofilia, atração sexual mórbida por cadáver ou procura do prazer sexual num ambiente fúnebre. Vocês já devem ter ouvido falar alguma vez na vida de notícias de túmulos que são abertos, né? Túmulos que são violados em cemitérios por pessoas que têm esse tipo de distúrbio sexual, né? Eles violam uma lápide, viola um túmulo para ter relação sexual com um defunto, né? Ou ele sente uma atração sexual, um prazer sexual num ambiente fúnebre, né? Num velório, enfim, nesse sentido. É o que nós entendemos por necrofilia. Bestialidade ou zoofilia é a perversão que consiste na busca do prazer sexual pela união com animais ou numa ação bestial. Não se deve confundir o fato patológico com manifestações ocasionais de curiosidade em gente rude, em ambientes carregados de exaltações e alusões insistentemente ao sexo, não raras no passado, em ambientes rurais fechados. Eu penso que isso é cada vez mais raro acontecer, mas enfim, pode acontecer nesse sentido, né, que eu estou aqui dizendo de uma manifestação ocasional, enfim, uma curiosidade para aquele que está no campo, na realidade rural. Não, existe a zoofilia, que é o sujeito que tem o prazer sexual ou a busca, né, de prazer sexual, a satisfação sexual com um animal, né? E que agride um animal, que viola um animal, enfim, vira e mexe, nós ficamos sabendo de notícias também de alguém que manteve ou mantinha relação sexual com um cachorro ou com uma vaca ou sei lá com um cavalo, enfim, com uma mula, enfim, né? Certamente em alguma vez na vida acredito que já ouvimos falar também desse tipo de realidade. O que é chamado de pedofilia? Vamos então compreender, né? A palavra pedofilia, que vem do grego paidofilia, aonde pai, criança, e filia, amizade, afinidade, amor, afeição, né? Atração, ou seja, afinidade patológica ou tendência patológica, segundo o dicionário Aurélio. A classificação internacional de doenças, né, o CID-10 da OMS, da Organização Mundial da Saúde, define a pedofilia, ou também chamada de pedossexualidade, como uma preferência sexual por crianças, quer se trate de meninos, meninas ou de crianças de um ou do outro sexo, geralmente pré-púberes. Então é considerado uma doença, além de ser considerado doença, é considerado crime também, uma violência gravíssima, né? Uma violação, né? Da vontade de uma criança que não tem desejo, que não tem malícia, que não tem nenhum tipo de atração sexual nesse sentido, e que muitas vezes é agredido, violentado, enfim, por um adulto, né? Que sente atração sexual por uma criança, né, que ainda está na idade mesmo infantil, né, que ainda não atingiu a puberdade, né? Os portadores dessa perversão, eles dão vazão ao erotismo pela prática de obscenidades ou de atos libidinosos. Entenda-se a busca da realização sexual representada pelo desejo forte e repetido de práticas sexuais e ou de fantasias sexuais com crianças pré-púberes. Segundo o critério da OMS, adolescentes de 16 ou 17 anos também podem ser classificados como pedófilos se eles tiverem uma preferência sexual persistente ou predominante por crianças pré-púberes pelo menos 5 anos mais novas do que eles. Então, não só adultos, né? Adolescentes podem ser, evidentemente, considerados pedófilos também, ok? Pederastia. Essa palavra, pederastia, designa o contato sexual, um relacionamento erótico entre um homem e um menino, né? Por extensão de sentido, o termo é modernamente utilizado para designar, além da prática sexual entre um homem e um rapaz mais jovem,
também qualquer outra relação homossexual masculina. Então, quando se diz o fulano é um pederasta, né? É um termo que hoje já não se utiliza tanto, mas durante muito tempo foi utilizado nesse sentido de pederastia, né? Que era um sujeito mais velho que se relacionava com um menino, com um jovem, com um sujeito mais novo, né? E por extensão de sentido acaba também sendo sinônimo aí de homossexualidade, ok? A pederastia. O incesto ou incesto, as duas formas estão corretas de se pronunciar, né? Perversões em que se busca o gozo sexual ou uma união sexual ilícita com parentes próximos, consanguíneos, afins ou adotivos. São consideradas incestuosas, geralmente, as relações entre pais e filhos, entre irmãos ou meio-irmãos, entre tios e sobrinhos. Muitos destes casos podem ser classificados ainda como pedofilia também, né? No caso de filhos, filhas, crianças, ou de efebofilia, quando se dá com adolescentes, né? Ou ainda como patofilia, quando são doentes mentais, pessoas que têm patologias, então alguém que se aproveita ou que abusa da doença mental, né, de um parente, ele está praticando a patofilia, ou ainda gerontofilia, quando alguém abusa de um idoso, né? Quando alguém se aproveita, né, de alguém que não tem forças, capacidades pela sua idade, de se defender, enfim, de se proteger, é a chamada gerontofilia, né? A prática sexual com uma pessoa idosa, ok? O incesto é um tabu em quase todas as culturas humanas, sendo por isso considerado um tabu universal. Ele é punido como crime em algumas jurisdições, inclusive no Brasil, e é considerado um pecado grave, claro, né, pelas maiores religiões do mundo, inclusive pelo cristianismo. Na maior parte dos países ocidentais, o incesto é legalmente proibido, mesmo que haja consentimento de ambas as partes. Então não adianta dizer, ela queria, ou ela consentiu, né? Ela também queria, ou ele também queria, né, ter realizado esse ato sexual comigo, não foi contra a vontade, não foi abuso, não foi. Não, não. Mesmo que haja consentimento, sendo menor de idade, e sendo membro da mesma família, é considerado um crime e a pessoa pode responder, pode ser responsabilizada por isso, né? Para o cristianismo e o judaísmo, o incesto é considerado um pecado, assim como o homossexualismo, pois são contrários à instituição familiar, como nós já tivemos oportunidade de conversar anteriormente. O voyeurismo, essa palavra vem do francês voyeur, né, no sentido de observador ou de observadorismo, é a perversão na qual o indivíduo obtém prazer sexual em ver os órgãos genitais de outras pessoas, né? Quer elas estejam nuas ou em roupas íntimas ou com qualquer vestuário, que seja apelativo para o indivíduo em questão, ou então pela observação, pela simples observação de outras pessoas que estejam praticando o ato sexual, né? A prática do voyeurismo manifesta-se de várias formas, embora uma das características-chave é que o indivíduo não interage com o objeto, né? Por vezes nem cientes de estarem sendo observados. Em vez disso, observa-o tipicamente a uma relativa distância, talvez escondido, com auxílio de binóculo, câmera, etc., né? O que servirá de estímulo para masturbação durante ou após esse ato de observar, seja o órgão genital de alguém, ou mesmo um casal que esteja na prática sexual, o sujeito tem um prazer, né? Uma satisfação de ver, de espionar, de observar, né, aquele ato sexual ali acontecendo, ok? Ainda vamos ter a oportunidade de aprofundar mais para frente. Na própria apostila você encontra uma longa explicação sobre a questão da homossexualidade, mas aqui, de modo geral, a gente tenta oferecer também aqui um resumo. A palavra vem do grego homos, que é igual, e a outra parte do latim sexus, que significa sexo. Homossexual, portanto, se refere à afinidade ou comportamento sexual de um ser humano que sente atração física, estética e ou emocional por outro ser humano do mesmo sexo. Veja que nós estamos, então,
tratando aqui de distinguir o tipo de atração que pode existir. Então, o sujeito pode considerar-se um homoafetivo, ou ele pode ter uma prática homoerótica, ou ele pode ter um comportamento homoestético, porque pode ter uma admiração, uma afinidade, uma atração física por uma pessoa do mesmo sexo e não necessariamente ter relação sexual com ela. Pode ter uma atração estética, você pode se afeiçoar por alguém do mesmo sexo e não necessariamente ter o desejo sexual, libidinoso, genital com ela. Você pode ter uma afinidade forte, grande, emocional, uma profunda amizade com alguém do mesmo sexo. E isso é uma homoafetividade. E não necessariamente ter relação sexual com ela. Entende? Ok? Enquanto orientação sexual, a homossexualidade se refere a um padrão duradouro de experiências sexuais, afetivas e românticas, principalmente entre pessoas do mesmo sexo. O termo também se refere a um indivíduo com senso de identidade pessoal e social, com base nessas atrações, manifestando comportamentos e aderindo a uma comunidade de pessoas que geralmente compartilham também dessa mesma orientação. A transexualidade é a condição considerada pela Organização Mundial da Saúde como um tipo de transtorno de identidade de gênero. Refere-se à condição do indivíduo que possui uma identidade sexual diferente daquela do seu nascimento, tendo o desejo de viver e ser aceito como sendo do sexo oposto. Normalmente, os homens e as mulheres transexuais apresentam uma sensação de desconforto, de impropriedade do seu próprio sexo anatômico, além de comportamento, trajes, vestimentas, enfim, esforçam-se para ser submetido a uma intervenção cirúrgica com a finalidade de uma transformação, de uma mudança sexual, ou seja, mudar o sexo de nascimento para o sexo oposto. Aquilo que eu já disse para vocês em outras ocasiões, é um homem com desejo de homem, mas no corpo de mulher. Ele tem desejo sexual de homem, ele tem atitudes, comportamentos, condutas masculinas, mas ele se vê, entre aspas, preso num corpo de mulher, ele tem uma vagina, e vice-versa. O sujeito, às vezes, é uma mulher, né? Com desejo sexual de mulher, com atração de mulher, com comportamento, enfim, de mulher, mas ela se vê como que presa num corpo de um homem, né? A sua anatomia, o seu corpo, ela tem um pênis, mas ela é uma mulher, tem tudo de mulher, né? Internamente. E anatomicamente, há aí uma ela não consegue se identificar, né? Um desencontro na identificação entre o seu corpo e o seu gênero, entre aquilo que ela é e aquilo que ela tem enquanto a sua genitália. Acho que já deu para entender, né? Existe um conflito, né? E muitas pessoas, então, cada vez mais buscam a intervenção cirúrgica depois de um longo acompanhamento psicoterapêutico para ajudar a pessoa a lidar com essas situações, né? E ela se preparar também para essa mudança séria, né, de fazer uma intervenção cirúrgica e, enfim, poder olhar para o seu próprio corpo e se identificar. Falar, agora eu sou homem de fato, porque eu tenho pênis. Agora sou mulher de fato, porque tenho uma vagina. Antes não me sentia mulher, porque eu tinha um órgão genital que não era meu, que era, né, de outro gênero, etc. A explicação estereotipada é, como eu dizia, de uma mulher presa num corpo de homem, ou vice-versa, ainda que muitos membros da comunidade transexual, assim como pessoas de fora da comunidade, rejeitem esse tipo de formulação que eu estava dizendo, né? Essa relação pode não estar, essa relação toda que eu apresentei para vocês aí, essa lista, né, de vários distúrbios, de vários desvios sexuais, ela pode não estar completa, evidentemente, uma vez que as enumerações estatísticas de autores recentes muitas vezes não concordam também entre si, ou acrescentam novas conotações, como, por exemplo, aqueles que se escravizam buscando o gozo sexual virtual, né? Em revistas eróticas, ou mais recentemente, com o advento da internet, com o meio digital, através
da própria internet, buscando ali na pornografia, né, a satisfação do seu desejo sexual. E certamente já existem problemas sérios, pessoas que se escravizam, que se sentem presas nesse tipo de desvio, nesse tipo de distúrbio, nesse tipo de doença psíquica, em que aprende, né? Em que a faz se sentir mesmo doente, né? Relacionado a esse tipo de conduta, a esse tipo de comportamento. Bem, pessoal, por enquanto, eu acredito que seria mais ou menos isso, né? No próximo vídeo, conforme combinado, então, eu apresentarei a vocês a continuidade desses conteúdos, dando sequência aqui ao nosso conteúdo, da nossa disciplina, e vocês podem ir acompanhando aí também na nossa apostila, tá bem? Um abraço, até mais.